Por essa ninguém esperava. Cara, o que aconteceu aqui foi simplesmente insano. Episódio 6 de Blue Lock. Meus caros, que senhor episódio. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e meu Deus do céu, o que aconteceu aqui nesse episódio? Episódio 6 de Blue Lock e nossa, eu não esperava por aquilo. Eu sinceramente fiquei sem palavras, porque é claro, a gente espera muitas loucuras em Blue Lock. É um anime que tem muita bizarrice, mas uma traição a este ponto do anime, onde a gente tá vendo uma evolução no relacionamento desses atletas, né? Eles se conhecendo melhor, eles utilizando a arma um do outro pra conseguir as vitórias. Então a gente tava vendo um crescimento na relação deles. E assim, a gente pode imaginar que poderia um ou outro ali fazer cagada, e isso é absolutamente normal. Mas o cara que se mostrava o mais prestativo ali, um líder, um capitão da equipe, o cara vai lá e trai o time. O cara simplesmente calculou lá todas as possibilidades do time Z conseguir ou não avançar de fase, e ele viu que o time que eles vão enfrentar na última rodada simplesmente venceu de 8-0 o time que eles tiveram muita dificuldade de vencer no jogo passado. Então ele decide trair o time, simplesmente passando todas as informações, as armas do time, é claro, né, negociando. Olha, eu vou fazer 3 gols em vocês, pra mim ser o artilheiro aqui, ser o cara que mais fez gol no time, e aí é claro, eu vou fazer com que vocês vençam o jogo, porque eu vou dar toque errado, eu vou acabar deixando vocês passarem da marcação, então ele ia facilitar o jogo para os caras. Só que aí o nosso querido protagonista descobre isso no meio do jogo, porque ele percebe o sorriso maligno num passe errado ali que o filho da mãe deu. Então ele começa a pensar, cara, esse sorriso é muito esquisito. Esse sorriso é muito esquisito, tem alguma coisa errada, e a gente também fica apreensivo. Peraí, será que ele fez de propósito? Então fica ali um negócio. E aí o que eu pensava quando eu vi essa cena? Pô, eu acho que ele fez de propósito para o jogo ficar dramático, ele poder fazer mais gols. E não, ele simplesmente estava traindo na cara dura, porque pela regra do Blue Lock, o jogador que tiver mais gols ali, mesmo a equipe dele sendo eliminada, ele avança de fase. Então ele simplesmente trai ali o time dele, né, pra conseguir ali avançar sozinho. Então ele tá com o dane-se ali pra qualquer tipo de amizade, relacionamento, ele não tá nem aí, ele só tá pensando nele, ele tá pensando no ego dele, e é claro que isso vai gerar vários debates e discussões. A gente tá procurando o melhor jogador do Japão, mas o melhor jogador do Japão, ele é tão egoísta a ponto de trair o próprio time? É esse o jogador que vai levar o Japão a vencer uma Copa do Mundo? Com certeza não. Se o cara tem a capacidade de trair o time dele, como que ele vai ser o melhor jogador do Japão? E melhor jogador do Japão, uma ova. O cara, ele simplesmente combinou com outro time dele fazer gol. Ele não fez gol pela capacidade dele. Então ele não é um bom atacante, ele não é um bom jogador, ele simplesmente é uma farsa. E é claro que a gente não sabe ainda o que vai acontecer em relação a esse comportamento dele. Ele poderia sim ter esse egoísmo de tentar fazer os gols, acabar decidindo ali, mesmo o time dele perdendo, sendo o cara que fizesse os gols ali. Mas não, ele quis ir pelo lado canalha, né? Ele traiu o time dele, combinou de fazer gol contra o outro time. Ou seja, ele não tem mérito nenhum em passar para a próxima fase. Ah, mas vale tudo para passar. Não vale, não vale tudo. Você pode até fazer de tudo para chegar no final, mas quando você chegar no final, caso você consiga chegar lá na frente e vencer o Blue Lock, você não vai ser o melhor jogador do Japão, porque você chegou lá como uma farsa. Você não fez os gols por mérito seu, você não conseguiu fazer tudo isso por sua habilidade ou sua capacidade, mas porque você foi um canalha, você foi realmente um pilantra que acabou ali ultrapassando os limites da ética para conseguir chegar lá no topo. E é claro que o futebol não é assim. Nesse Battle Royale futebolístico, pode ser que você infringindo as regras e tal, você usando, né, tudo que tem ali no sistema para vencer, você consiga chegar no topo. Mas fora dali, você vai ser um completo inútil. Porque no futebol, a vida real vai ser completamente diferente. Então, eu tô curioso pra saber o que o ego fará, né? Aquela menina fica falando ali pra ele, peraí, isso aí é errado, o que ele tá fazendo realmente é horrível. E o ego fica curioso
pra saber o que vai acontecer. É claro que ele não tá interessado nesse jogador, ele não tá interessado nesse cara. Ele tá interessado no que o time Z vai fazer diante de uma situação difícil. E é claro que a gente fica na expectativa tanto do protagonista quanto do Shigeru. O Shigeru este que está sendo trabalhado há 2 episódios. O episódio passado, no qual a gente vê o drama da lesão dele, e agora nesse episódio que esse drama, ele é externado ali, né? Que é falado ali pelos irmãos gêmeos, né? Completamente bizarros também, os irmãos gêmeos da equipe W. E a gente vê, né, que o Shigeru, ele era um atacante genial, realmente um cara com potencial incrível. E ele tem esse trauma, ele não tá conseguindo avançar. E ainda mais os caras falando sobre isso, o atacante genial, o atacante de vidro e não sei o que. E é uma coisa que acontece muito no futebol real, né? Onde a gente tem vários atacantes incríveis, só que eles sofrem com muitas lesões. Então o Shigeru, ele vai ter que vencer esse drama, ele vai ter que ser o Ronaldo Fenômeno da vida, né, que é capaz ali de superar uma lesão, conseguir dar a volta por cima e fazer história. Então ele precisa superar esse trauma, ele precisa dar um passo adiante, e eu acho que ele vai ser o cara que vai decidir esse jogo, né, tá trabalhando muito nesse personagem, né, tá dando muito ênfase pra ele, então eu acredito que ele vai ser a chave aí pra vitória do time Z. Mas a gente fica surpreendido nesse episódio porque é o seguinte, né? Começa mostrando o Kwon ali, mostrando sua liderança, pensando numa tática que é bem legal, que eles, desde ficar ali focando em um atacante, eles se dividirem em trios. Então é interessante a tática dele, parece ser um grande líder e tal, e aí chega no campo, ele simplesmente trai o time dele e vai jogar pro outro time ainda. Então são 12 contra 10 agora. Então o negócio fica muito assim, desproporcional. E a grande pergunta que não quer calar é: como o time Z vai conseguir superar essa adversidade, vai conseguir vencer essa equipe W que tá utilizando ali modos sujos para vencer o jogo. É claro que a gente sabe que em Blue Lock vale muita coisa para vencer, como foi ali, por exemplo, no primeiro teste. Só que agora a gente tá falando de um time, jogadores que precisam colaborar um com o outro pra vencer, né? Claro que vai ter todo o lance do egoísmo e tal, mas a partir do momento que você vence de forma suja, num projeto que visa a meritocracia, né? Ou seja, o melhor jogador chegar no topo, então essa ideia realmente é muito errada e a gente tem que ver se existe. Então a gente precisa ver se existe alguma regra para evitar essas situações, porque senão vai ter muita sujeira e a gente, na busca de procurar um melhor jogador, não vai encontrar. Porque só vai ter pilantra chegando no topo, porque os caras simplesmente vão começar ali a atrair o próprio time, a deixar o outro fazer gol, né? Tudo ali pra se beneficiar e acabar ferrando com a equipe. Então um cara que tem essa capacidade de trair a própria equipe, de ferrar todo mundo, né? Como que esse cara vai se tornar o melhor jogador? Como esse cara vai ter moral, né, pra ser ali alguém, pra chegar na seleção e decidir alguma coisa, sendo que ele não chegou ali por mérito próprio? Então é um assunto que eu quero ver sendo debatido nos próximos episódios, porque surgiu essa brecha agora. E o que vai acontecer daqui pra frente? Haverão mais situações desse tipo? Ou vai ser inimido já agora com alguma regra em relação a isso, né? Porque isso realmente acaba tirando todo o mérito ali do projeto, que é buscar o melhor jogador, e não o cara que consegue sobreviver ali até o final e não tem capacidade para ser o jogador de fato, né? Então eu tô bem curioso em relação ao que vai acontecer. Mas realmente foi um episódio bem surpreendente, né? Porque aparentemente parecia que tava tudo normal, o time Z ali enfiando o sarrapo no time W e tal, e de repente, do nada, acontece um gol, aí o cara erra um passe, você começa a achar estranho, e de repente ele simplesmente trai o time na cara dura ali e vai jogar pro time adversário. Cara, que bizarrice aconteceu nesse episódio 6 de Blue Lock, e eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Curtiu, não curtiu? Deixa aí nos comentários pra gente discutir. Mas é isso, valeu, até a próxima, fui! Tchauzinho.